pasmem os senhores, ele nos dizia em off que não é fã de Luiz Gonzaga. Você podia explicar isso para a plateia? Porque se eu não sou fã de Luiz Gonzaga, escreve um livro belíssimo sobre Luiz Gonzaga, mas vamos entender o que é que ele quer dizer. Se o fã é simplesmente aquele cidadão que gosta de outro, tudo bem. Agora, quando digo isso, eu quero dizer que repito, eu deixo de lado os instrumentos da amizade, tá certo? Para não atrapalhar na narrativa que ali estou escrevendo, tá certo? Eu, em canto nenhum, em página nenhuma, em parágrafo nenhum desse livro aí, Dicionário Gonzaguiano de A a Z, eu conto quaisquer que sejam a invenção. Eu não conto invenção, ali é fato. E aí eu aprendo com o jornalismo, né? Aprendi com o jornalismo, no dia a dia, na prática do jornalismo, diário. Quer dizer, o jornalismo, ele te rege por um caminho só. Leve a verdade, não atrapalhe, não misture a verdade com ficção. Eu não sou romancista. Péssimo romancista, digo de passagem, porque inventei um tempo aí de fazer contos e tal, e caí do cavalo, né? Então, a minha sina é escrever o máximo possível uma história verídica. A sua reação ao ver Luiz Gonzaga chorar? Você que tinha Luiz Gonzaga como um cabra macho do sertão, você conta isso no livro, que dá arrepios. Como você se comportou diante desse fato e como você traz isso para o livro. Ali é uma passagem, realmente, eu acho que é uma passagem tocante, porque até então eu tinha o Gonzaga, mesmo com as aproximações, as proximidades que nós tínhamos, que nos permitíamos, quando eu vejo um monumento, uma pessoa tão grande, né, mesmo tomando cervejinha, batendo papinho, conversando miolo de pote, como diz, né, no dia a dia, né, de repente, num momento de solidão, ele chora, né? Aquilo me engrandeceu. No meu ponto de vista, ele ficou maior. Quer dizer, já era um gigante. Naquele momento em que ele começa a contar aleatoriamente coisas particulares da vida dele, coisas essas que o levam às lágrimas. E quando ele se debulha em lágrimas, eu vejo ali um coração, um ser humano, e aí ele ganhou dimensão maior. Mas ainda assim, mesmo com essas palavras que você disse que foram interessantes ou emocionantes, ali não tem nada que não tenha sido real. Então, a minha obrigação, ali naquele instante, eu senti que tinha que transcrever, passar isso para frente. Eu, não se iluda, passei muito tempo discutindo com pessoas perto de mim como eu deveria dizer isso. Ou eu vou na prática natural, na escrita natural de uma narrativa, de uma biografia, ou eu extrapolo isso, ou eu digo o que eu senti, o que eu vi. Aliás, eu não digo o que eu senti, né? Eu digo o que eu vi. Se eu digo o que eu senti, aí já complicava. A emoção se mistura com a amizade, que é aquela história que eu falei momentos atrás. Então, é difícil, evidentemente, porque a minha responsabilidade, assim eu entendo, é fazer história, é levar história para quem está lendo. Um livro tem essa importância de você levar uma informação a mais acabada possível, quando o livro se pretende histórico, por tratar de um personagem histórico. Seja ele um personagem de guerra bélica ou um personagem de guerra diária, do viver, da convivência, da sobrevivência natural. É isso. Então, se aquele momento te tocou, e espero que tenha tocado outras pessoas também, foi exatamente para mostrar que Luiz Gonzaga, como outros grandes artistas, também são pessoas como nós, comuns. E um detalhe, Luiz Gonzaga, nordestino, eu mesmo cresci ouvindo do meu pai, da minha mãe, das pessoas perto de mim, da dona Alcina, da minha avó, homem macho não chora. Meu Deus, eu já chorei tanto. Você começou nesse filão de ouro da cultura popular na sua terra, na Paraíba, porque esse eixo Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, aqui é o miolo da cultura. Você começou a buscar isso, beber dessa fonte da Paraíba, ou você descobriu, dentro da vertente do jornalismo, que deveria caminhar por esse lado, e encontrou em Luiz esse protótipo do folclore brasileiro? Eu queria ser artista. Antes de ser artista, eu queria ser doutor, ir para a tribuna, queria ser promotor público. Eu acompanhei muitos julgamentos, né, lá na Paraíba, ia lá para o fórum, moleque ainda, vendo lá o comportamento dos promotores. Ô, coisa bonita, ver gente bonita falar bonito, né? E pronto, mas aí o tempo passou, não fiz direito. Comecei pensando que ia ser uma coisa e fui outra. Aí, bom, queria ser artista, aí fui fazer música.
Peguei um cabra chamado Alto Parisô. Oh, meu Deus do céu, pra quê, rapaz? O cabra era um cão, meu Deus do céu. Ele disse que eu era desafinado, que era não sei o quê. Enfim, ele disse tudo que não prestava, né? E eu me rendi à grossura dele e aí mudei de departamento. Aí fui estudar artes plásticas com João Câmara Filho. Francisco Brenan foi uma figura que nos deu também muita orientação. Raul Córdola, o Ian Jara Lisboa foi um dos caras que estiveram junto conosco também, fazendo estilogravura. Citônio, uma mulher também que mexia com isso. Samico, Miguel dos Santos, pessoas que, enfim, procurei enveredar pelas artes, mas graças a Deus descobri a tempo que não tinha talento para isso, né? E aí virei jornalista, um papel branco, aceita qualquer escrita em cima, né? Pronto, aí virei jornalista. Essa foi a história. E o Luiz Gonzaga não foi o primeiro, porque antes do Luiz Gonzaga, nos anos de 1970, eu escrevi uma biografia de Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes, o maior autor, o maior compositor operístico das Américas. Um cara que, evidentemente, que eu não conheci, porque ele morreu em 1936, mas a obra dele é universalmente conhecida, gravada por Caruso no começo do século passado. O cara que, baseado num livro aqui de um cearense, José de Alencar, fez o Guarani, né, que na Itália ganhou o título, Guarani, né, que estreou no Alla Scala em 1870, e o grande compositor operístico, Verdi, né, autor de Aida, chegou a dizer à imprensa naquela ocasião, após assistir à estreia mundial de Il Guarani, disse: esse moço, esse rapaz começa por onde eu termino, né? Pronto, e eu gosto muito do Guarani, gosto muito de, quem sabe, das modinhas que ele fez, os lundus, eu gosto demais disso, né? Aí resolvi fazer um livro infanto-juvenil, à época, para um público adolescente, ou saindo da adolescência, né? E esse livro saiu pela Editora Nacional. Fiquei muito orgulhoso na época e continuo orgulhoso. Então, antes de Luiz Gonzaga, nós tivemos o Antônio Carlos Gomes, né? E outros personagens. O Gonzaga, na verdade, eu escrevi, já foi em... ele foi-se embora em 1989, não foi? Com 70 e poucos anos. E o livro estava pronto. Na época, eu trabalhava na TV Globo e recebi em primeira mão a notícia, porque eu produzia alguns programas da TV, entre eles o Bom Dia São Paulo. E aí eu recebi bem cedo a notícia que o velho e bom Gonzaga tinha partido desta para outro espaço às 6h15. E eu mandei, logo depois, quando me contive, pedir para a gráfica suspender, a editora suspender a edição. O livro já estava pronto, né? Então isso foi no final de 80, o livro saiu em 90, na viradinha, lançamos na Bienal de São Paulo. Enfim, Luiz Gonzaga foi um personagem que surgiu depois de eu já ter enfocado, por exemplo, o Antônio Carlos Gomes, tá certo? E tal. Como o jornalismo literário, biográfico, assim, influencia a caneta do escritor do jornal? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. O jornalismo é uma escola danada, né? Ou você aprende ou não aprende. Para você aprender, você tem que se habituar com a verdade. Você tem que se habituar com o que você vê e trabalhar isso com muita, eu não diria pureza, mas lesura, tá certo? Você tem que levar isso da melhor forma possível. Quando você consegue fazer isso, e se quiser, e se quer, no caso, avançar um pouco mais, a tua caneta, ela por só, praticamente, ela vai trabalhar. Ou seja, o jornalismo é escola para, eu quero crer, para um bom escritor. No próximo bloco, o produtor musical e pesquisador Reginaldo Silva comenta a obra de Assis Ângelo. Voltamos já!